Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias rapidamente no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30, aleluia. Mateus 24, capítulo 24, versículo 30. Eu peço que todos os irmãos abram a palavra de Deus, que deixem a Bíblia aberta. Mateus 24. Mateus 24, 30. Aleluia. Que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade. Eu vou repetir apenas o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Irmãos, como só está nós aqui neste domingo, quero que os irmãos prestem bem atenção no que vai ser pregado hoje. Não vai ser uma pregação, mas sim um estudo, porque nós sabemos que quem é verdadeiramente fiel ao Senhor sabe que nós já podemos sentir que Jesus já está voltando, Jesus já está chegando para buscar os seus escolhidos. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que será enfatizado, no que será pregado aqui nesta noite. E os irmãos que puderem fazer anotações, por favor, façam o máximo para depois estudar. Aleluia. E não fiquem pensando que Jesus não está presente aqui porque tem poucas pessoas. Aleluia! Porque Jesus está aqui presente. Jesus, glória a Deus. Queridos, vamos falar hoje sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que está sendo pouco pregado nas igrejas, por conta que o Apocalipse, que fala sobre essas coisas, o livro das revelações, fala muito a verdade, e a verdade está doendo no coração de muitos crentes de hoje. Eu peço que os irmãos se desliguem das coisas do mundo, se desliguem de sua casa, se desliguem de seus familiares, se liguem agora somente na palavra de Deus, por favor, por gentileza. Aleluia. Isso, irmãos, é um acontecimento muito importante em nossas vidas, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o momento mais esperado de todos os tempos pelos filhos fiéis do Senhor. É um momento muito esperado mesmo, e que muita gente está clamando para que Jesus volte logo, porque o negócio não está fácil, o negócio está se apertando, o círculo está se fechando, e o mundo está cada vez mais pior. Não tem nada a melhorar, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. E nós vamos falar de tudo isso hoje, rapidamente, do que está se cumprindo a palavra de Deus. Muitos crentes estão se perguntando sobre as tragédias que estão acontecendo no Brasil, mas parece que o povo de hoje não está lendo mais Bíblia. Apenas leia a Bíblia e você vai ver que a Bíblia tem que se cumprir. Porque se a Bíblia não se cumprir, Deus não é Deus. E como Deus é Deus, a palavra tem que se cumprir. Porque aqui é a boca de Deus para a humanidade. Meus queridos, há muito tempo, os nossos antepassados, tipo Abraão, Isaac e Jacó, eles já esperavam Jesus e eles achavam que Jesus iria voltar naquele mesmo século. Eles apenas achavam. Mas aí nós sabemos que Jesus, Deus mandou seu único filho para tirar essa dúvida de cada um deles e mostrar que não existiria nem dia nem hora para que ele pudesse voltar. Aleluia! Não existiria uma data exata para que ele pudesse voltar, e só o Pai poderia saber esse dia e essa hora. E Paulo também enfatiza sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim, ó, Paulo está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas nós vamos entender como vai se dar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor se dará em duas fases. Duas fases se dará. Primeira fase, em oculto para o mundo. Aqueles que não são salvos em Cristo Jesus não ouvirão o som da trombeta. Por isso que diz que é oculto para o mundo, porque Jesus irá levar somente os salvos, os que creram, os que perseveraram até o fim. E a segunda fase vai ser a fase que vai ser visível para toda a humanidade, onde a palavra de Deus diz que todo olho verá. Aonde é a segunda chance daqueles que não entregaram suas vidas, e os salvos voltarão com Jesus para buscar aqueles que aliás tiveram a chance, mas que não deram crédito à palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus virá buscar os seus escolhidos. Preste bem atenção quando fala que ele vem buscar os seus escolhidos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, no versículo 14, que muitos são chamados e poucos escolhidos. A palavra de Deus é ela que chama, mas Jesus é quem escolhe. A palavra de Deus está chamando, mas é Deus que está escolhendo quem são os verdadeiros adoradores. Glória a Deus, Pai. Por isso que são muitos chamados e poucos escolhidos. Porque os escolhidos não estão dando crédito, e aí por isso eles não estão sendo escolhidos pelo nosso Senhor Deus. Por isso que são muitos chamados e poucos escolhidos. Glória a Deus. E Jesus virá também buscar a sua noiva. De uma forma em que os casamentos acontecem de uma forma padrão aqui no mundo, aonde o noivo está esperando por sua noiva. Na realidade, com Jesus é diferente. É a sua noiva que está esperando o noivo. Com Jesus é diferente. No casamento padrão, é o noivo que fica esperando a noiva chegar. Aqui não, Jesus é a noiva que fica esperando o noivo voltar. Glória a Deus, Pai. Aleluia. E nós somos chamados de noiva do Cordeiro, porque nós iremos para as bodas do Cordeiro, que é o casamento entre Cristo e a igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então acontecerá esse casamento e esse evento será chamado de bodas do Cordeiro. Glória a Deus. As bodas do Cordeiro é esse casamento que também é muito esperado. E o Senhor vai vir para fazer isso. Ele vai cumprir. Aleluia. E também Ele vem buscar os preparados. Porque muitos hoje se dizem cheios do Espírito Santo, se dizem estar na presença de Deus, mas não estão preparados. Meu querido, e é muito fácil. Você olha para as pessoas não têm como acreditar mais que Jesus irá voltar. Aleluia. Porque as pessoas estão passando a acreditar nos homens. E não é assim. Por que Jesus vem buscar os seus preparados? Porque eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu posso pular de perninha só, eu posso falar línguas estranhas, eu posso falar um monte de balá, eu posso fazer todo tipo de reteté, mas se eu não estiver preparado, eu não subo. Glória a Deus, aleluia. Se eu não estiver escolhido, preparado e sendo a noiva esperando pelo seu noivo, não sobe. É muito simples. A palavra de Deus está bem clara para você entender. Então nós temos que entender isso. Ainda no capítulo 24, no versículo 27, ele vai dizer o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do
assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para explicar melhor essa passagem, eu vou ler para os irmãos lá no capítulo 16, ainda de Mateus, e no versículo 27. Preste muita atenção nessas referências, nesses versículos. Ele diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um conforme as suas obras. Eu estava um dia desses na rede social e uma pessoa postou uma coisa de muita assim, falta de conhecimento. Como é que eu vou saber que Jesus é o Cristo que está voltando para buscar a sua noiva? Meu querido, a palavra de Deus fala tudo isso. Ah, mas tem muita gente se dizendo que é a encarnação de Jesus, que é Jesus na terra. Não existe isso. A Bíblia diz que nós reconheceremos Jesus, porque Jesus estará com vários detalhes. Perceba bem, Jesus estará com as mãos furadas, aliás, as mãos e os pés furados, de quando ele foi crucificado. Ele estará com a marca da lança na sua barriga, aonde os herodianos colocaram a lança na barriga dele para saber se ele ainda estava vivo. E ele estará com a sua coxa tatuado Rei dos Reis. E tem outros detalhes, onde nós lemos no capítulo 16, versículo 27, onde ele diz que ele virá com a glória de Deus, com a glória do Pai, e ele virá junto com os anjos. Humano nenhum não tem capacidade de ficar do lado de um anjo, assim que você vai diferenciar. Existe um homem chamado aqui no Brasil, Henri Cristo, que se diz ser a reencarnação de Jesus. Se você quiser pesquisar, pesquise, você vai saber mais dele. Ele foi expulso da Rússia e da Inglaterra por afligir as regras da palavra de Deus, dizendo que ele era a reencarnação de Jesus. E ele anda com várias pessoas dizendo ser os seus discípulos, mulheres e homens, no qual idolatram ele. Mas isso é mentira. Nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra, sabemos que Jesus é um só e que ele já está preparado para vir buscar os seus escolhidos. E preste bem atenção, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Glória a Deus. Preste bem atenção. Ele vem com as nuvens. O humano não tem capacidade de sair diante das nuvens. Somente o Filho do Homem, o Salvador da humanidade, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, tem essa capacidade de vir sobre as nuvens, porque está escrito na revelação aonde o qual o apóstolo João foi revelado através do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que todo olho verá no grande dia, que a Bíblia chama de grande dia terrível do Senhor. Cumpre-se também aonde está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Glória a Deus. A Bíblia está se cumprindo. E perceba bem, os falsos profetas virão para dizer que é Jesus Cristo, para dizer que eles sabem o dia e a hora em que Jesus irá de vir. Muitos falsos profetas já se levantaram tentando marcar uma data certa para quando virá o Filho do Homem, ou seja, para quando acabará o mundo. E nós temos um maior exemplo aqui em Teresina. Existia um homem chamado, eu nem sei o nome dele, dizendo que era um profeta e que disse que o mundo iria se acabar no dia 12 de 12 de 2012. Esse rapaz mora, acho que no Satélite, né? Satélite.
mora no satélite. E muitas pessoas pegaram suas coisas, pegaram o que tinham, começaram a dar para ele, porque disseram: vocês vão perder tudo isso. Aleluia! Se Jesus vai voltar, se o mundo vai se acabar. E o pessoal se entregando para ele. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele dá uma recompensa para quem é esses falsos profetas. Nós vamos dizer mais à frente. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. O Senhor vai dar uma recompensa para essas pessoas. Você vai ver o que Deus vai fazer. E lá em Lucas, é muitos versículos, irmãos, é muitos versículos. Lucas capítulo 21, versículo 18. A Bíblia vai nos dizer, aliás, 21 e 28. A Bíblia diz assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando ele fala, ora, quando essas coisas começarem, que coisas é estas? É as coisas que antecedem a volta de Jesus. Que é o que? Mortes e tragédias. Que é o que o pessoal está achando de extremo no mundo que está acontecendo. O amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. A Bíblia diz que por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Gente aí sai matando aí sem porquê, sem pra quê. Isso vai acontecer mais e mais, irmão. Pode preparar. Porque o Senhor tem que cumprir o que Ele deixou. Glória a Deus. Outras coisas, os elementos naturais da natureza. Terremotos e maremotos acontecendo aí, destruindo muitas cidades, famílias, casas. Está acontecendo. Uma coisa que ninguém presta atenção, mas que tem na palavra de Deus. Se você ler, você vai encontrar. Há alguns anos, a lua do planeta Terra, ela estava com uma cor de sangue. E muitos dizem, aliás, os cientistas dizem que isso é um fenômeno que acontece há muito tempo, mas é mentira. Isso já vem acontecendo apenas no século 21. A palavra de Deus, ela vai te dizer, Joel capítulo 2, versículo 31. E quando chegarem os últimos dias, o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue. Profecia do profeta Joel. É mais um sinal de que Jesus já está às portas. Outro sinal. Eles estão querendo colocar vida em outros planetas. É mais um sinal. Meu querido, Deus é tão maravilhoso que nos colocou no planeta Terra. Preste bem atenção no que Deus fez. Nós somos o terceiro planeta do sistema solar. Se nós fôssemos o primeiro ou o segundo, seria muito quente, porque seria próximo do Sol. E aí toda a água que existiria na Terra iria evaporar e não teria água. E se nós fôssemos o quarto, o quinto e o último, seria muito frio. E toda a água viraria gelo. Então, olhe o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nos colocou no terceiro planeta, onde nós conseguimos viver continuamente, onde nós temos precisão de viver, onde nós conseguimos viver realmente. Então não existe isso. A ciência sempre querendo atrapalhar a palavra de Deus se cumprir, mas não vai acontecer. Não existe isso. Outros cientistas dizem que nós vimos do macaco. Eu não vi do macaco, não. Eu, Denilson Cunha, não vi do macaco. Denilson Cunha da Silva não veio do macaco. Ah, mas nós somos parecidos. Nós temos semelhanças, nós não somos parecidos. Porque o macaco, ele faz coisas parecidas que o homem faz. É diferente. É diferente. Eu não vi do macaco. Ele disse que tem uma evolução do macaco. E quando chega lá no Homo sapiens, aí gerou a gente. Não existe isso. A palavra de Deus diz que nós viemos de quem? Adão e Eva. Aleluia! E assim foi gerando toda a humanidade. Olha, irmão, eu vejo tanta coisa, tanta gente, meu Deus, tanta hipocrisia no mundo. Eu vi gente dizer que gato animal, gato doméstico, é coisa feita pelo diabo. Gente, pelo amor de Deus.
Uma mulher foi lá em casa dizer: ah, não cria gato não porque é coisa do diabo. Mentira. Quem foi que criou os animais? Me diga, quem foi que criou os animais? Quer dizer que quando Deus estava criando os animais, quando Deus estava criando o gato, o inimigo foi lá e se apoderou do gato. Não existe isso, querido. Nós temos que aprender a olhar a palavra de Deus com amor, a ler a palavra de Deus com entendimento. Oséias 4,6 diz que o povo perece por causa de conhecimento. O povo está morrendo por causa de conhecimento. E se nós deixarmos nos levar pelas coisas que tentam nos manipular, nós iremos sair da presença de Deus fácil. Preste bem atenção. E o Senhor está cumprindo o que Ele prometeu. Aleluia! Mateus capítulo 24, versículo 14. Ele vai dizer o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando ele fala, olha, preste atenção, quando ele fala, e este evangelho do reino, o evangelho do reino é o evangelho das revelações para a igreja. Ele disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por quem? Por Jesus. Não, Jesus não vai pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino vai ser pregado por nós, porque a nossa missão é pregar o evangelho. Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho vai ser pregado por nós. E eu vi uma coisa muito interessante. Eu acho que quando a gente tinha estudo bíblico, acho que foi até que falou, que Jesus só voltaria quando a última pessoa do mundo soubesse que Jesus é Deus. E é verdade. Ele está afirmando no versículo 14 que depois que todo mundo, todas as gentes, olha, ele fala, todas as gentes ouvirem esse evangelho do reino, virá o fim. Então Jesus está cumprindo a cada dia o que Ele prometeu, e Ele está usando a cada um de nós para fazer com que essas profecias se cumpram, que é pregar o evangelho a toda criatura. Quando Ele fala toda criatura, é toda criatura. Por isso que Ele diz que todas as gentes ouvirão o evangelho do reino, porque Jesus vai voltar quando a última pessoa souber que Jesus é Deus, que Ele é Salvador, que ainda existe Deus que possa salvar, curar e libertar. E é isso que vai acontecer. Como eu disse no começo, muitas pessoas já tentaram marcar o dia em que o Filho do Homem iria vir, mas isso não pode acontecer. Agora nós vamos chegar na parte em que Deus vai acabar com esses falsos profetas. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Nós vamos entender agora. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Olha só. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe tenho mandado falar, ou que eu falar em nome de outros deuses, o tal morrerá. Ponto final. Deus está dizendo, o profeta que presumir e querer dizer que alguma coisa vai acontecer, que Deus falou para ele, sendo que Deus não falou, vai sofrer as consequências. Aquele que profanar o nome de Deus em nome de outros deuses, vai também receber uma recompensa. Ele está dizendo, ele está afirmando, o tal profeta morrerá. Ai, irmão Denilson, mas será que vai morrer? Vai sim, irmão, se a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus é clara, é sim ou não, ou você é ou você não é. Entenda, leia a Bíblia, aprenda a ouvir, aprenda a entender, a interpretar, porque a palavra de Deus ela tem que ser bem interpretada. Glória a Deus, aleluia. E eu anotei Mateus capítulo 24, versículo 43, vai nos dizer que se o pai de família soubesse a hora, a vigília em que o ladrão viesse assaltar a casa dele, ele entraria em vigilância e não o deixaria arrombar a sua casa.
Para quem quer anotar, é Mateus capítulo 24, versículo 43. Mais uma vez, Deus nos manda sermos vigilantes diante do que está acontecendo. Vigilância não é somente no mundo carnal, mas no mundo espiritual. Aleluia. Seja vigilante. Quando ele fala olhai, vigiai e orai, são três coisas: olhai, vigiai e orai. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ser vigilantes. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 37, que bem-aventurados são aqueles em que, quando Jesus voltar, Jesus achar eles vigilantes. Sejamos vigilantes, irmão. Glória a Deus. Porque, querido, Jesus está voltando. Já foi falado esta noite. Acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de ficar se perguntando: mas Jesus vai voltar. Pelo amor de Deus. Eu acho que até a Lala e a Beres têm maturidade possível para dizer que Jesus vai voltar. E tem crente aí com 20 anos no Evangelho e fica se perguntando. Vamos nos alimentar da palavra que você vai achar todo o cumprimento de Deus na terra, na sua vida, debaixo do céu e debaixo da terra. Então, queridos, estejais preparados. Estejais preparados. Vai ser muito rápido mesmo, porque vai ser resumido. Eu estou encerrando agora. Eu vou ler apenas mais 2 versículos aqui. Apocalipse capítulo 22, no versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte, Ele vai dizer isso aqui: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está dizendo, revelou ao apóstolo João, que bem-aventurado, feliz daquele que guarda as palavras do Apocalipse, das revelações. Qual é a capítulo? Apocalipse 22, 7. 22, 7. É o contrário. É bom anotar mesmo. E aí, eu quero ler apenas um versículo. Aliás, 2 versículos que se encontram lá em... Depois de você ter lido lá em Apocalipse, eu quero que os irmãos abram em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Aleluia. Efésios 2, 8. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos agora para o versículo 8. Então, o que ele está dizendo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé e debaixo da graça do Senhor. Mas isso não vem de vós, não vem de vocês, não vem de mim. Isso é dom dado por Deus. É um dos primeiros dons que Deus dá, é a fé. É sermos salvos pela fé. É sermos justificados pela fé. Paulo já dizia: somos justificados pela fé. E é isso que muitos pregadores não conseguem explicar, que nós somos justificados pela fé. É muito simples. Nós somos salvos pela fé. Jesus nos salvou pela fé. Nós temos que aprender a colocar mais o Espírito Santo em nosso sermão. João Wesley já dizia: ou você põe fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Nós temos que aprender a conjecturar essas coisas. A palavra de Deus, ela é bem firme. E aí eu trouxe algumas referências aqui muito importantes também, irmão, só para encerrar. Porque às vezes a gente se pergunta: o que faremos na eternidade, né, Chiquinho?
Acho que o Chiquinho já deve ter se perguntado: o que nós vamos fazer no céu? Porque tem gente que acha que Jesus vai vir, vai pegar nós e nós vamos ficar lá olhando para Jesus. Não é assim. Não fica olhando para Jesus, não. Olha só o que vai acontecer. Primeiro versículo, 2 Timóteo 2,12. Paulo vai dizer que nós reinaremos com o Senhor. Nós vamos para a eternidade para nós reinarmos com o Senhor. Apocalipse 5, versículo 10, ele vai dizer que nós seremos testemunhas daquele que não se entregou ao Senhor e que nós seremos sacerdotes dentro da casa do Senhor, no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ele vai dizer que nós iremos julgar aqueles que não se entregaram ao Senhor. Ele vai dizer que nós seremos mais uma vez sacerdotes. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, a Bíblia diz que Deus vai nos retribuir conforme aquilo que nós fizemos diante da sua obra. E falar sobre o galardão. Muita gente ainda não conhece o galardão. Então, se você anotar isso aqui, você vai ler e você vai entender. Mateus capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer quem que vai ser o maior e o menor no reino. As obras que foram feitas. Não pelo que você tinha no mundo, se você tinha um carro, se você tinha roupa, se você tinha não sei o que, se você tinha outra coisa. Não pelas coisas materiais, mas pelo que você fez espiritualmente. E para encerrar, 1 Coríntios 3,8 e 2 Coríntios 5,10, ele vai dizer que nós seremos recompensados pelo nosso trabalho, o que nós trabalhamos aqui diante do Senhor. Então você aí que é usado pelo Espírito Santo, trabalhe, porque o Senhor vai te recompensar e o teu galardão é muito maior do que você imagina. Então, irmãos, isso que eu trouxe aqui não foi uma pregação. Eu queria trazer sobre a crucificação de Jesus, uma coisa totalmente diferente. Mas não sei para que a gente prepara a pregação se Deus muda tudo na mesma hora. Eu já vim preparando uma pregação já desde segunda-feira. Aí quando foi hoje, domingo, 2 horas da tarde, tive que preparar isso aqui porque o Espírito Santo estava me incomodando. Amém. Então, eu entendo que é porque a igreja está precisando ouvir sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu vou trazer aqui, quando eu tiver a oportunidade, na medida do possível, eu vou trazer aqui pregações sobre o livro de Apocalipse, como eu trouxe aqui a vinda de Jesus Cristo. Vou trazer sobre as 7 igrejas do Apocalipse, sobre as 7 taças do Apocalipse, sobre as 7 trombetas que serão tocadas, sobre o trono de Deus, sobre o julgamento final, sobre aonde Satanás é preso e sobre a nova Jerusalém, a morada eterna do Santo. Então, só quero agradecer a oportunidade e eu creio que deu para os irmãos entenderem um pouco do que Jesus quer falar diante desta palavra. Então, irmãos, vigiem e estejais preparados para o que Jesus vai fazer. Eu creio que o Senhor vai estar junto conosco e vai nos tirar de toda a tribulação e aflição.